A Mercedes, ela dominou a Fórmula 1 por 8 anos, de 2014 a 2021. Ela teve nitidamente aí o carro mais rápido da categoria, tanto pelo motor quanto pelo chassi e pelos pilotos, né? Eu digo que hoje, em 2023, a Mercedes ela tem a melhor dupla de pilotos. Por que a melhor de dupla? Não é que tem o melhor piloto, mas só. Ela tem a melhor dupla de pilotos, né? Então você tem pilotos muito bons quanto o Verstappen e o Alonso tem em outras equipes, né? Mas no conjunto, a soma, né? Por exemplo, Verstappen mais Pérez não dá o que dá Russell mais Hamilton. Alonso mais Stroll não dá o que dá a soma, né? Por mais que o Alonso seja muito forte, o Verstappen seja muito forte, para mim a mais forte dupla é Russell com Hamilton. É a mais forte, ela é mais consistente, mais rápida. Eles são muito bons. Então, assim, você tem ainda os pilotos top. Não tem dúvida quanto aos pilotos. Porém, o desempenho de 2022 e 2023 caiu bastante. Eles dominaram a Fórmula 1 por tantos anos, né? Por 8 anos. E de repente, nos últimos dois, não dominaram. Em 2022, a Mercedes ganhou apenas uma corrida. Foi no Brasil com o George Russell. Em 2023, quantas corridas eles ganharam? Acho que nenhuma. Nenhuma, exatamente, nenhuma. Foi a primeira temporada das últimas 9 que eles ficaram na Sem secura, vitórias. sem vitórias. Então, a Mercedes ela está em queda, né, de desempenho. Agora, a que se deve tudo isso? Então, vamos lá, analisando a Mercedes. Primeiro ponto, essa queda de desempenho da equipe Mercedes foi devido a desde o W13. O diretor técnico, normalmente o diretor técnico é o grande responsável técnico pelo desempenho do carro, né? O diretor técnico do carro durante os anos de domínio da Mercedes, né, foi o James Allison, é um inglês lá, muito competente e tal, James Allison. E ele saiu desse cargo de direção técnica em 2021. E quem ficou no lugar dele, né, foi o Elliott, Mike Elliott. Aí o Mike Elliott, ele trabalhou com o James Allison, né, junto, mas ele foi promovido para o lugar do James, e o James saiu, se afastou, foi para outros projetos na Mercedes. Aí, esse Mike Elliott, ele foi o responsável por fazer o carro de 2022 e 23. Né? O James Allison fez por 8 anos, aí o Mike, coincidência ou não, foi Logo agora. logo agora, na vez dele, né, o desempenho piorou. Você deve lembrar que em 2021, no início de 2021, ainda era o James Allison, eles inventaram um dispositivo fenomenal, que era o DAS. Lembra? Do volante? Do volante, exatamente. Que você alterava, né, o alinhamento e a cambagem da frente, da geometria dianteira do carro, mexendo no volante. Então, na reta você zerava, né, você deixava o alinhamento e cambagem zerados, para poder ter menos arrasto, menos atrito mecânico e desenvolver melhor de reta. E nas curvas você movia o volante novo para poder dar uma cambagem melhor possível para poder fazer curvas mais rápidas. Também foi na gestão lá do diretor técnico James Allison. Então, assim, a Mercedes teve inovações nesses 8 anos fenomenais. Não foi só o motor, tá? Teve aquela suspensão ativa mecânica, né, que eles inventaram também, a tal da Freak, que ela lia o movimento da suspensão dianteira e passava essa informação para o movimento da suspensão traseira antes, né, de vir a depressão, a ondulação. Então, assim, James Allison foi um gênio também, ao nível talvez quase do Adrian Newey da Red Bull. E aí ele foi afastado, foi para outro projeto e na Fórmula 1 ficou esse Mike Elliott. E coincidentemente, desde 2022 2023 a Mercedes andou para trás. Mas o que esse Mike Elliott fez de tão diferente, né, para sair de um carro muito bom para um carro que não conseguiu ganhar uma vitória, uma corrida só, né, em 2022? Basicamente, eles vieram com uma grande ideia inovadora também para 2022, que foi o quê? Side Pod Zero. O que é o Side Pod? Aqui é um carro de corrida. Então, aqui é um carro de corrida. Side Pod é essa parte aqui, ó, lateral, que fica do lado do piloto, tá? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo do piloto. Aqui dentro vai o radiador do motor. Tem um radiador aqui, um radiador aqui.
Então entra o ar frontal por essa abertura, resfria o radiador e aí circula água no radiador e resfria o motor. Então essa área aqui lateral são os side pods. E para o regulamento de 2022, o Mike Elliott e sua equipe decidiram fazer o seguinte, ó, vamos tentar eliminar esses side pods. Ousado. Deixá-los menores possíveis, né? Então, ao invés de instalar o radiador aqui de frente, né? O carro tá aqui, né? Então, o radiador fica nessa posição aqui. Nessa posição ele recebe o ar frontal. Aí vamos tentar colocar o radiador meio que de lado, para poder ficar mais livre aqui, não ter esse cocuruto, né? Qual que é a vantagem de não ter esse cocuruto? A vantagem, claro, é o seguinte: imagina um carro que você só tem aqui o bico onde está o piloto e ele continua nesse formato aqui, não tem esses dois laterais. Você vai ter um arrasto de reta muito menor. O ar, quando você vai para frente, né, ele vem para cá, ó, não encontra tantos obstáculos, né, não vai encontrar o side pod de obstáculos. Então ele vai fluir melhor. Vai ser um carro mais rápido de reta. Então, nenhuma equipe teria. Então, eles esconderam esse projeto até aí quando foram nos testes no início de 2022, a gente viu, uau, a Mercedes fez um carro com um side pod muito estreito, muito pequeno, que chamaram de zero. Não é que não tem, mas é muito fininho para poder ganhar, né, velocidade reta. Uau! Quando viram aquilo, todas as equipes falaram, nossa, bobeamos no regulamento, a gente podia ter feito isso. Aí ficaram todos assustados. A ideia foi mais muito ousada, porque nunca tinha sido usada na Fórmula 1. Mas como eles já estavam no topo, tinha um motor muito bom e tudo, uma equipe muito boa, engenharia, suspensão, aí fizeram isso. E esse side pod zero acabou não funcionando muito bem. Por quê? Ele era mais rápido em reta, sim, mas ele era muito instável em curvas. Então, acabou que não funcionou durante a temporada de 2022. Mas, na teoria, ele era muito bom. Então a equipe insistiu, falou, não, vamos fazer isso funcionar. Toto Wolff bancou, falou, não, vamos fazer isso aqui funcionar. Porque se funcionasse, quando desbloqueassem esse desempenho, nossa, a Mercedes ia pra frente com um degrau acima, né? Porque nenhuma equipe tinha, só eles. Só que eles precisavam fazer funcionar. Só que acabou tendo muito porpoising, né? Aquele chacoalhada que dá na reta, golfadas, né? Porpoising. E aí esse movimento acabou atrapalhando com que eles desenvolvessem a aerodinâmica do carro para poder ser rápido também em curvas. Então esse kick exagerado nas retas acabou atrapalhando. Tanto que por desespero o Toto Wolff fez lá um lobby político para que todo mundo aumentasse a altura do carro, né? Porque ele estava sofrendo muito com isso, só a Mercedes estava sofrendo mais. Por quê? Ele entendia que se aumentasse a altura do carro para todo mundo, né, ele ia parar de fazer o porpoising e aí ele conseguiria ser rápido também de curva, de reta. Ia funcionar o conceito do side pod zero. Mas aí fez isso, não funcionou também, mas eles insistiram. Quando eles iam abandonar esse conceito, falaram, nossa, tentamos mais da metade do ano inteiro, né? Vamos abandonar esse conceito? Vamos. Aí sabe o que aconteceu? Imagina, 2022, começaram com o conceito, não funcionou até meio do ano, férias de verão não funcionou, voltou das férias de verão, não funcionava, não dava para ajustar o carro, era incerto, era instável. Aí o que aconteceu? Chegou no GP do Brasil, em novembro, final do ano, eles ganharam a corrida com o George Russell, com esse carro. Imagina, o carro que era problemático o ano inteiro. Chegou no Brasil, que é uma pista difícil, né? Tem que ter muita potência de motor, muita tração e tal. Eles ganharam a corrida com o George Russell. E não foi uma vitória herdada, foi uma vitória conquistada. Ou seja, foi desempenho puro. Aí os caras iam abandonar isso. Falaram, não, vamos largar isso de mão. Pro carro do ano que vem, vamos largar isso. Aí eles, opa, peraí. Ganhou. Tem potencial esse carro. Porque com tão problemático que ele teve desempenho para ganhar a corrida. Imagina a hora que a gente tirar os problemas dele. Vai lá, passar o rodo em todo mundo, né? Aí eles falaram, não, então vamos manter. Aí eles projetam o carro do ano de 2023 no final de 2022, né? Começa. Aí projetaram o quê? Com o side pod zero. Claro, é um conceito que tem potencial. Vamos fazer o carro de 2023 com esse side pod zero. Legal! Bacana! Aí fizeram. E aí começou o início desse ano como? De novo, ruim. Ruim. Tanto como eu falei, esse ano não houve uma vitória da Mercedes. Até para eles
disputar ele um pódio estava difícil, né? Então o conceito do sidepod zero não vingou. Aí começou o ano, e não tá indo, não tá indo. Aí chegou no meio do ano, caramba, não vai, esse conceito não vai. O que que eles pensaram? Ó, vamos afastar o Mike Elliott. Coincidentemente, né? Ele foi afastado. Diz ele que foi porque ele quis sair mesmo, né? E vamos trazer de volta quem? James Allison. Voltou. Que é o que tava funcionando. Era o que estava funcionando antes, até 2021. Aí, voltou o James Allison, afastaram o Mike Elliott e falaram: James, dá uma olhada nesse carro aqui. Sidepod zero. Aí o James, então vamos voltar aos sidepods normais? Vamos voltar a ter sidepods? Vamos. Só que o carro desse ano foi concebido para não ter, para ter um sidepod muito pequeno. Então toda a aerodinâmica de assoalho em volta tal era programada para não ter. E aí o James Allison veio e falou assim, não, vamos colocar de volta, porque foi um erro, né? Nossa, desses 2 últimos anos. Então vamos colocar de volta. E colocaram o sidepod de volta. Vamos copiar o sidepod da Red Bull? Vamos. Aí pegaram lá o sidepod da Red Bull e implantaram. Então assim, por que a Mercedes basicamente não funcionou esse ano? Eu vi uma entrevista de um engenheiro da Mercedes dizendo o seguinte, eles chamam lá dentro da equipe esse carro desse ano, sabe de quê? De quê? Monstrengo. 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 Por que monstrengo? Aquele Frankenstein, onde foi um carro concebido para não ter sidepod, colocaram sidepod. Aí o Mark Elliott, analisando os dados do ano passado para projetar o desse ano, ele viu o seguinte, que ele também achava que para o sidepod zero funcionar, como não tinha aquele sidepod, ele tinha que jogar o piloto não no centro do carro, ele tinha que jogar o piloto pro lado? Imagina aqui, ó, ele tá bem no meio, né, do carro. Esse carro, claro, não é referência, né? Não é referência, né? Esse aqui. Mas ele jogou o piloto pra onde? Imagina só, se num carro normal você tinha mais peso aqui, tinha um peso bastante grande atrás, né? Aí sem o sidepod ia ficar menos peso aqui, o que ele fez? Ele jogou o piloto mais pra trás. Pra trás. Pra poder compensar um pouquinho o peso que não tinha do outro lado. Aí assim, ficou um carro, ele é o único carro lá que o piloto ele não está na posição que todas as equipes estão com o piloto na mesma posição. A Mercedes tem o piloto deslocado para poder contrabalancear aquele peso que faltava do sidepod. Mas não falta mais porque... Aí colocaram o sidepod, aí não falta mais o peso, mas o piloto tem que ficar no mesmo lugar, porque o chassi já estava lá, já tinha sido concebido, né? Não dá para fazer outro chassi por conta do teto orçamentário, senão eles já teriam feito. Aí, o que aconteceu? Você tem o Frankenstein. Você tem um carro onde você deslocou o piloto do ideal para poder compensar o sidepod que não tinha. Aí agora você colocou o sidepod e virou um Frankenstein. Então não dá para você conseguir acertar um carro desse. Ou fica muito difícil de acertar isso com toda a equipe de engenharia competente da Mercedes. Ou seja, ficou aquele carro instável, onde tem etapas. Em Austin foram muito bem. Hamilton foi segundo na corrida por desempenho, claro, nítido, do carro estava bom. Mas aí na corrida assim já não dava, no México. E aí vai, não é consistente, você não consegue enxergar assim, nossa, eu fiz isso e o carro funcionou. Aí você faz a mesma coisa na outra corrida e não funciona. Entendeu? Então é difícil de saber o que tá dando errado e o que tá dando certo. A equipe não sabe o que tá dando certo e o que tá dando errado. Aí o que eles decidiram fazer para o ano que vem? Pega isso aqui, joga no lixo. Faz zero. Pega uma folha em branco, vamos pegar, folha em branco não, né? Pega aquele rascunho da Red Bull e vamos fazer aqui o novo carro do ano que vem. E aí já foi declarado que abandonaram o conceito sidepod zero, James Allison voltou, já está projetando o carro do ano que vem. Segundo, claro, o que funciona, que é o carro da Red Bull como premissa, né? Eles não falam isso, claro, mas a gente imagina que sim. E com um engenheiro, um diretor técnico muito competente, com a competência comprovada de que ano que vem a Mercedes vem aí. A Mercedes vem forte porque motor ela tem. A melhor dupla de pilotos do grid ela tem. Um dos 2 melhores chefes de equipe da Fórmula 1 ela tem, que é o Toto Wolff. Não tem dúvida, né? O que ele já demonstrou. Então você tem tudo, e agora voltou o diretor técnico, assim, e o orçamento, a capacidade técnica, os equipamentos, né? Os engenheiros, essa mão de obra tá lá, né? Todas essas condições
para poder trazer a Mercedes de volta com um W15, né, pro topo, tá lá. Então, ano que vem, pode apostar, vem Mercedes muito forte. E que é o maior sonho, né, tanto do Toto Wolff quanto do Lewis Hamilton. Por quê? Porque eles estão com 2021 engasgado aqui. Eu fui roubado e tal, Michael Massi, não sei o que, né? Oh, Mike, no, Mike, né? Uhum. Então, assim, eles estão com 2021 engasgados e Hamilton até cogitou-se que ele ia se aposentar, ia para a carreira artística e tal. Não, eu vou ficar porque eu quero ganhar na pista do Verstappen. Então, eles estão com sangue nos olhos, né? Com essas alterações todas que eu contei aqui na Mercedes, prontas para saírem do papel e começar um ano de 2024 fabuloso. Você sabia que Hamilton, Vettel e Alonso, por exemplo, começaram correndo de kart? Sim, o kart é um esporte maravilhoso que combina técnica, concentração e preparo físico e mental. Se você corre de kart de lazer, mas quer se tornar competitivo para ganhar corridas e disputar campeonatos, conheça o Kartflix, uma plataforma streaming de treinamento de pilotagem de kart com mais de 150 títulos, além dos cursos de pilotagem de Alexandre Odo e Christian Petkov. A assinatura mensal é de apenas R$ 29,90. Aproveite a promoção de 7 dias grátis para experimentar a plataforma. Vejo você nas pistas! Inscreva-se aqui no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp.